Muito bem, vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira, que eu não via, acho que desde o início de 2022, agora está de novo na programação. Boa tarde, Eric, tudo bem com você? É isso aí, né, Leandro? Boa tarde pra ti. Quanta coisa aconteceu desde a gente conversou aqui, hein? Campeonato Gaúcho começou, seleção, ontem o Whindersson Nunes apanhou do Popó, teve um monte de coisa no esporte. Mas vamos começar falando da nossa região, vamos começar falando do Ipiranga, que ontem perdeu aí, né? Foi derrotado pelo Novo Hamburgo lá no Estádio do Vale. O que aconteceu com o Canário? Pois é, algumas reviravoltas. O Ipiranga ontem ia até o Estádio do Vale em Novo Hamburgo fazer um jogo complicado contra o time da casa, contra o Noia. O Ipiranga vinha motivado de uma vitória, enquanto o Novo Hamburgo tinha empatado no primeiro jogo da primeira rodada. Os dois times fizeram uma partida um tanto quanto enroscada no primeiro tempo, bastante do perfil do técnico Fabiano Daidson, uma marcação muito forte, uma marcação dura, e o time do Ipiranga não conseguiu criar. Criou muito pouco. Aliás, durante todo o jogo, o time do Ipiranga teve muita dificuldade na criação, parecia até que ia conseguir um empate, mas exatamente daquilo que nós vimos até no jogo contra o São Luís, muito semelhante como o Ipiranga sofreu o gol, naquele avanço da marcação subindo em campo de ataque. No contra-ataque, o time do Novo Hamburgo fez um gol, foi no apagar das luzes, então com certeza eu acho que deixou aquele gostinho indigesto na torcida do Ipiranga, de quem viu uma equipe que até teve um pouco de controle em alguns momentos, mas não conseguiu finalizar, não conseguiu encontrar soluções dentro da partida, e viu o Novo Hamburgo sendo eficiente em um contra-ataque, fazer o 1-0 e decretar a vitória para o Novo Hamburgo. O Ipiranga em 2 jogos venceu o primeiro, aí é o que nós falamos da tranquilidade, da confiança, do que era a necessidade do resultado que o Ipiranga conseguiu, que é vencer a primeira partida em casa, mas agora o Ipiranga tem um jogo na metade da semana aqui no Colosso da Lagoa contra o União Frederiquense, que já coloca também mais uma vez um pouco de obrigação para pontuar, lembrando que depois tem o Internacional. Então são jogos difíceis. Se nós formos pensar em tabela de classificação, o Ipiranga tem 3 pontos, tem o Internacional com 6, que é líder, e depois todos os outros, Grêmio e vem descendo, tem 4, então são um pontinho só de diferença. Mas a apresentação, claro, que traz alguns pontos que precisam ser analisados, principalmente sobre o trabalho do técnico Luizinho Vieira. Vamos falar agora, então vamos ver o Luizinho Vieira, que falou depois do time, falou depois da partida sobre a situação do time e avaliou o jogo. Vamos ver. O resultado não foi o esperado, né? Mas a gente teve um volume bom durante toda a partida. A gente conseguiu controlar as ações do jogo, tanto da parte defensiva como também da parte ofensiva, mas a gente tem que saber transformar isso na vitória, né? De construir o resultado final, né? Pecamos no final da partida, agora é planejar bem. Tem um jogo muito importante na quarta-feira contra a União, né? E procurar retomar, montar uma boa estratégia do jogo, mas o mais importante é que a gente possa voltar a vencer na quarta-feira para se colocar como um candidato e, enfim, dentro dos conceitos que a gente vem executando e fez ao longo da pré-temporada, mas fazer a manutenção desses conceitos justamente para a gente voltar a vencer na quarta-feira. Muito bem, a gente tem muito para falar de Ipiranga, principalmente porque vem aí o Internacional no fim de semana, vai chegar já na quarta-feira, vai ficar dias aqui, vai ficar 2, 3 dias, vai treinar aqui em Erechim, vai ser um fuzuê. A gente vai falar mais ao longo dessa semana do Ipiranga. Mas vamos para as quadras agora para falar do Atlântico, porque nessas minhas férias o Atlântico se apresentou, Eric Oliveira. Como é que tá o Galo aí? Esse ano vai ter 2 competições, inclusive a Liga Nacional, já se sabe, né, quando é que começa? Pois é, começa em março. É uma temporada que o Atlântico coloca também bastante expectativa. Todo ano e todo início o Atlântico sempre coloca objetivos claros, que é a conquista da Liga, e mais do que nunca nesse ano, e na apresentação oficial que aconteceu no início, no final, né, desse mês de janeiro, se falou muito, e eu conversei com o técnico Thiago Halpe, sobre a montagem desse plantel, que teve 5 nomes, e a manutenção da grande maioria dos jogadores e também da comissão técnica. O próprio Thiago disse, começamos 2022 melhor do que em 2021, porque chegou
pela primeira vez para treinar o Atlântico, o Thiago Halpe. Apenas 2 jogadores, Suelton e Serginho, tinham trabalhado com ele. Dessa vez, não todo o grupo conhece a forma de jogar, então esse período para se adaptar vai ser um pouco mais curto. Essa pré-temporada também, um tanto quanto diferente do ano passado, vai potencializar ainda mais a equipe, que já com a cara pronta começa a ter uma engrenagem um pouco mais rapidamente. Então, já em março, quando começar a Liga Nacional, o Atlântico vem com tudo. A lição negativa do ano passado é começar a Liga Nacional melhor. E a lição positiva é a força desse grupo. Eu me considero bastante confiante para o Atlântico em 2022. Papum, vamos agora então à fala do treinador Thiago Halpe sobre o início do trabalho com bola lá no Parque do Galo. Veja. Essa fase da temporada, né? Claro que nós começamos a impor as nossas ideias, enfim, dividir isso com os atletas, mas a ênfase desse momento de pré-temporada é muito mais física, então o meu trabalho de quadra auxilia, né, ao trabalho da preparação física, e a gente vai passando os treinos de acordo com o volume e a intensidade que a preparação física nos sugere, para que não tenha nenhum tipo de problema com nenhum atleta. Eu acho que a gente começa já do primeiro treino, né, mas eu digo em termos de intensidade, assim, e começar a mudar a escala proporcional de quantidade de treinos físicos para a quantidade de treinos com bola, acho que a partir da 3ª semana, e aí sim a gente já começa a soltá-los mais e colocar a intensidade do nosso trabalho, que é o que a gente gosta de fazer diariamente. Então, até que chegue na 3ª semana, que eles estejam, né, preparados para receber essa carga e essa intensidade, a gente vai trocando com a preparação física e fazendo numa intensidade mais moderada, que é o que eles nos aconselham. Voltamos para o campo, Eric Oliveira, para falar de Grêmio, para falar do encerramento da participação do time de transição, que não foi mais ou menos 50-50, né? Que acabou aí ontem empatando com o Brasil de Pelotas. A gente vai ver a fala aí do César Lopes, que é o treinador desse time de transição, e já já a gente traz o comentário. Veja. Realmente foi uma grande partida. Enfrentar o Brasil de Pelotas aqui é muito complicado. É uma equipe profissional e que tem uma força muito grande, principalmente com essa torcida. Acho que foi um jogo equilibrado, né? Saímos ganhando de 1-0 e nós buscamos fazer o segundo gol. Até mesmo as trocas, elas foram voltadas para isso, trocar jogadores de posição por outros de mesma posição para continuar com a velocidade de jogo. Acredito que passou um pouco o empate pela falta de poder ter matado. Acho que a gente poderia ter matado o jogo. Tivemos algumas conclusões ali que poderiam a gente ter ampliado o placar. E a questão do Guilherme Guedes foi uma questão estratégica pelo cartão amarelo. O Brasil poderia explorar ali uma questão de um jogador nosso amarelado e a gente se precaveu com isso. Muito bem, Eric. Piazada aí, dá para ver que do Elias deve ir para o time principal, né? O Elias é uma certeza já desde o ano passado. Tem outros nomes, como é o caso do Rildo, do Bitelo, são nomes em que a direção do Grêmio pode acompanhar. Se nós formos pensar, o time de transição se colocava uma estima de que iria jogar essas primeiras rodadas, talvez até mais, a 3ª e 4ª, isso pode acontecer. É bom lembrar que o time do Grêmio já assume nessa semana com o técnico Wagner Mancini, mas a pré-temporada ela ainda se estende um pouquinho mais, então nós podemos ver o grupo de transição tendo alguns jogadores ou um time meio que mesclado para o jogo até contra o São José ou nessas próximas 2 rodadas, mas é difícil fazer uma avaliação de um time que não vai disputar as competições, como é o caso do grupo de transição do Grêmio. Então, se avalia muito possíveis nomes que podem contribuir. No jogo, por exemplo, da última rodada, no sábado, em que o Grêmio acabou ficando no empatezinho contra a equipe do Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, o Grêmio teve condições para vencer o jogo, num primeiro tempo até meio que morno. O Elias, ele mesmo, mais uma vez marcando, mais uma vez sendo protagonista, chamando a responsabilidade, se posiciona bem para sofrer o pênalti, vai lá e marca, mas o Grêmio poderia ter ampliado o marcador e não conseguiu, acabou sofrendo, mas a equipe do César Lopes bem montada, foi por um lance pontual e individual que sofreu o gol e empatou, ficou com um pontinho do Bento Freitas, mas eu
eu posso dizer que, muito animado, pelo menos do que eu vi com o grupo de transição, daquela ideia da régua. Eu, pelo menos, considero que alguns nomes podem sim chegar, como é o caso do Elias, e serem protagonistas em algum momento ou ser vendidos futuramente. Agora, é muito difícil falar, né, Leandro, sobre um trabalho que ainda não começou. Nós queremos ver o time do Wagner Mancini, que vai ter mudança sim, se fala sobre o Orejuela, quem vai jogar Benítez ou Campas, mas isso nós vamos saber só na quarta-feira, é o início do gauchão aí pro Grêmio. Vamos falar do Internacional agora, porque o Inter ganhou na Mega Sena da Rússia. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais para você, o Coisa falou aí, o Eric falou aí da venda do jogador, eu vou falar da venda do Yuri Alberto pro time da Rússia. Mas antes a gente começa falando da vitória do Colorado sobre o fortíssimo União Frederiquense lá no Beira-Rio, e teve gol do Wesley Moraes e do D'Alessandro na volta. Os dois falaram aí sobre essa partida, veja. Estou muito feliz, né? Depois de muito tempo sem jogar, hoje eu pude estrear com gol. Espero que seja o primeiro de muitos, para dar alegria aos torcedores colorados e ganhar esse gauchão aí. É difícil de explicar, né? Mas são coisas que acontecem e coisas que a gente procura, né? Pelo menos eu. No momento certo, na hora certa, a sorte acompanha porque a gente trabalha, porque me dediquei quase 22 anos na minha carreira. Abracei todas as causas desse clube aqui, todas, e eu estou muito feliz. É um dia bem marcante, acho que é o mais importante da minha história aqui no clube. E continuar construindo, né? Continuar ajudando. Já ter jogado para mim foi muito importante, foi muito bom. Agradecer meus companheiros, que são eles que me puxam, que me empurram dia a dia para treinar de manhã cedo, para me dar essa força. Agradecer a comissão, diretores. Muito feliz. Um dia vai ficar marcado na minha história aqui dentro do clube e para a minha família também. Cacique Medina, treinador do Internacional, também avaliou o jogo e falou sobre a importância da vitória. Bueno, sí, la verdad que nosotros obviamente llevamos muy poco tiempo de trabajo y queremos tratar de ir viéndolo a todos, de sacando nuestras conclusiones, más allá que sean partidos oficiales. Queremos ver con qué equipo contamos, con qué jugadores, en qué lugar estamos bien y nos vamos a necesitar incorporar jugadores y en qué posición sí lo tenemos que hacer. A partir de ahí, el segundo juego, como todos, nos vamos con ese sabor de que hicimos muchas cosas buenas y hay otras que vamos a tener que seguir mejorando, como le pasan a todos los equipos que están en formación, pero venimos bien, venimos trabajando duro, hay muchas cosas que se vienen viendo dentro de los partidos, y bueno, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir viendo a otros jugadores que tenemos dentro del plantel que todavía no han sumado muchos minutos o no han tenido minutos en los próximos juegos. Muito bem, União Frederiquense é um time jovem, Eric, mas é importante, com qualquer competição, principalmente como o Campeonato Gaúcho, somar 3 pontos para o Internacional, né? Somar 3 pontos era o mais importante ao início do trabalho do técnico Alexander Medina. Então, o que acontece em campo, e principalmente em relação às contratações, que tu falava sobre o Yuri Alberto, é o que o Inter vai fazer no gauchão, que isso já tinha sido deixado muito claro pela direção, que o gauchão vai servir para isso, para Alexander Medina colocar um time e deixar pronto nos cascos para as competições que o Internacional vai disputar nesse ano, tanto quanto diferente do Grêmio. E no jogo contra o União Frederiquense, eu não vou dizer que o Inter fez uma bela atuação, uma grande atuação. Eu acho que o nome do jogo foi a volta do D'Alessandro, porque todo mundo esperava, primeiro jogo do ano em 2022 no estádio Beira-Rio, de forma oficial, o Inter com o retorno do D'Alessandro e também do Wesley Moraes. Todo mundo fala muito sobre esse jogador e me perguntam também. Eu acho que o Wesley tem um potencial muito grande, não é à toa que tinha jogado há pouco tempo atrás na Premier League, não é qualquer jogador que vai para a Premier League, por mais que fosse um time talvez até de segundo escalão como é o Aston Villa, mas chegou na seleção brasileira, ele tem tudo para dar certo.
se conseguir fisicamente corresponder. Já mostrou serviço, fez o primeiro gol, pode ser de pênalti, mas já teve alguma participação, e do D'Alessandro, que querendo ou não, é um ídolo, fez um gol de falta, que é um gol raro. O Internacional não fazia gol de falta há 2 anos. Então teve aquela questão da emoção e poder o torcedor voltar a ver o D'Alessandro, mas eu vou dizer que pelo menos nessa partida o Inter não fez uma bela atuação. Os conceitos do Alexander Medina já começam a ser entendidos. Ele promoveu mudanças, como o mercado, que começou na lateral direita, Lisiero, David e Wesley, né, como centroavante. O que nós podemos esperar do Inter é o que a partir das próximas rodadas vão acontecer, mas vai ser um Inter modificado, e talvez o D'Alessandro, pelo que apresentar nessas próximas rodadas, também daqui a pouco pode ser que ganhe um espaçozinho no time, o que a torcida considera como algo bastante positivo. É verdade. Vamos falar agora do Yuri Alberto, que foi vendido para um time da Rússia. Qual é o time lá, o nome? Zenit. O Zenit da Rússia, né? Foi vendido lá pela Rússia. O Zenit ofereceu um valor, mas o Yuri é só na metade do ano, mas daí eles falam assim, não, vou te dar mais um pouco para o rapaz vir agora. E foi isso que aconteceu, viu? Olha, o presidente do Internacional comunicou ontem a saída oficial do Yuri Alberto. Não vai ter tchau, não vai ter nada. O Zenit já apresentou e quer o rapaz jogando bola. Vamos ver lá a fala do presidente do Inter. Torcida colorada, diante do fato relevante, que é a negociação do atleta Yuri Alberto com o clube Zenit da Rússia, hoje concluímos o processo de transferência deste atleta para o clube russo. Desde quarta-feira, quando anunciamos aqui a ida do atleta para exames médicos e complementação de documentação, fatos importantes aconteceram e reabriram o processo de negociação. A iniciar pelo interesse do clube russo em contar imediatamente com o atleta Yuri Alberto. Nesse aspecto, o Internacional conclui, na data de hoje, a venda do atleta Yuri Alberto, um percentual de 25% a mais do que tínhamos acertado até aquela quarta-feira, e com isso liberamos o atleta Yuri Alberto para apresentação imediata ao clube russo. É a maior negociação da história do Internacional, fruto de um processo importante, desde a sua captação até o processo final de assinatura dos documentos e de venda desse atleta, envolvendo vários setores do clube que trabalharam juntos, e aqui fica o nosso agradecimento a todos eles pela competência, pela capacidade, desde a prospecção, como eu disse, até a venda final. Um agradecimento ao staff do atleta, um agradecimento ao clube russo pela clareza nas tratativas, e um agradecimento muito especial, e não poderia deixar de ser, ao Yuri Alberto, por tudo aquilo que ele fez aqui no clube, pela sua identidade e relação com o torcedor e com a história do Internacional. Encerra-se aqui uma primeira passagem do Yuri Alberto pelo clube. Desejamos a ele muito sucesso e que encontre no Internacional sempre as portas abertas. Um forte abraço a todos. Muito bem, Eric. Uma graninha boa para ajudar o Internacional nesse ano aí, né? Reforçar o time aí, praticamente manter as despesas do clube em dia. Uma boa grana, né? É, com certeza. Aquela história da Mega Sena da Rússia é uma boa comparação, Leandro. Nós falamos muito sobre a venda do Yuri Alberto. A direção colorada sofreu duras críticas, e eu, inclusive, até fui um que critiquei muito a direção, até mesmo a figura do executivo Paulo Brax. Mas essa venda não apenas é uma venda que vai render ao Internacional um potencial financeiro muito grande, são na casa dos 150 milhões de reais, os 25 milhões de euros que correspondem a 150, o Internacional ficando com 75% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Foi uma negociação maravilhosa. O Yuri Alberto superou nomes como Oscar, como Nilmar. É a maior venda da história do Internacional, jogador de 20 anos. Possivelmente deve ser vendido, né? O Zenit, quem é Zenit? Zenit da Rússia é um time que tem um poderio na Rússia, disputa a Liga dos Campeões, então é bem provável que o Yuri Alberto seja vendido posteriormente, que possa render mais dinheiro ao Internacional, mas a venda por si só, se tratando em números, fato é que o Internacional fez uma negociação maravilhosa. Perde sim em qualidade, mas para o gauchão, na metade do ano, ele já ia estar indo, então só adiantou um pouco essa ida do Yuri Alberto, que fez sua declaração para a torcida, dizendo que o
o branco e o vermelho nos fez um só. Então, que o Yuri Alberto consiga jogar na Europa o que jogou aqui no Brasil, que não tenho dúvida que vai ter um futuro brilhante pela frente. Gente, às 5 da tarde tem Virando o Jogo para você que está acompanhando a TV Bom Dia nesse momento. Não perca, vai ter avaliação do Campeonato Gaúcho, vai falar de Ipiranga, vai falar de Atlântico, vai falar da dupla Grenal, vai falar de um argentino que vem substituir o Yuri Alberto aí. Olha, muita coisa vem para você às 5 da tarde no Virando o Jogo. Não é isso mesmo, Érico Oliveira? Obrigado e até amanhã aqui com os destaques do esporte. É isso aí. Leandro, um abraço para ti e para todo mundo que nos acompanhou. E às 17 horas nós viemos para discutir um pouquinho mais.